Como é que vocês estão? Vamos lá? Cumprindo o prometido, hoje no nosso último encontro, vamos finalizar o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, vendo e estudando sobre os crimes, da parte criminal propriamente dita, já que nós vimos os aspectos processuais na aula passada, em que estudamos sobre as medidas socioeducativas, estudamos sobre o procedimento da apreensão em flagrante. Então agora, justamente para finalizar o estudo do Estatuto, nós vamos estudar os principais crimes, ou seja, aqueles crimes nos quais a criança ou o adolescente vão figurar como vítimas, ou seja, os crimes que são cometidos contra a criança ou contra o adolescente. E aí, meus queridos, nós iniciamos o estudo justamente com uma observação, lá do artigo 227 do Estatuto, que diz o seguinte, que os crimes que são definidos na lei do ECA, eles são todos de ação penal pública incondicionada. Então, só para que nós tenhamos, uma absorção mais completa no tocante aos crimes que nós vamos estudar, só para que nós tenhamos também uma visão ampla, macro, também do processo que envolve a prática desses atos, nós temos que lembrar, que nós possuímos ação penal e que a ação penal, ela, em regra, é titularizada pelo Estado quando nós estamos diante, da prática de um crime ou de um ato infracional análogo à infração penal. Então veja que em todas as ações em que figuram como vítima crianças e adolescentes, essa ação penal, ela vai ser uma ação penal pública incondicionada. Aquela letra maravilhosa, Afora, pessoal, a ação penal pública incondicionada, ainda dentro desse mesmo ramo, dessa mesma vertente, nós temos a ação penal pública condicionada. Bem como nós temos também a ação penal privada. Quais são as características? Como eu vou saber quando é o caso de ação penal pública ou quando é o caso de ação penal privada? Então veja que, diante da ofensa de um bem jurídico que seja tutelado pela norma penal, se nós acaso tenhamos a previsão daquela conduta como sendo criminosa, veja que o Estado, através do direito penal, ele vai cominar uma pena ou aplicar uma sanção. A titularidade, muitas vezes, pode, no entanto, recair sobre o particular, ou seja, sobre o próprio ofendido, em raríssimas hipóteses, pessoal. Mas a regra que nós temos é de que, mediante a prática de um crime, o Estado, embora não tenha ele figurado como vítima daquele crime, é quem vai titularizar o exercício da pretensão punitiva, que é a persecução penal. Nesse caso, meus queridos, o Estado ele vai ser representado pelo Ministério Público Estadual naqueles crimes cuja competência para processo e julgamento é da Justiça Estadual, ou também será representado, nesse caso, pelo Procurador da República, nos casos em que se cuidar de crimes de competência para processo e julgamento da Justiça Federal. Então veja que a ação penal ela é pública incondicionada, que é inclusive o caso do ECA, ou seja, dos crimes em que figuram como vítimas crianças ou adolescentes. Veja que ela é pública e incondicionada quando um Estado, diante da prática de um crime por determinado particular, vai exercer a ação penal, ou seja, vai oferecer a denúncia criminal, ou seja, vai propor a denúncia criminal
sem que seja necessária a autorização da vítima que figurou naquele caso. Então, por exemplo, suponhamos que eu estou aqui dando aula, chegou um pessoal da produção, o Ben veio ali, deu uma chuchada em mim, que é um jargão que o pessoal usa nos estabelecimentos prisionais. Então, ele veio com uma garrafa, né, de vidro, ele quebrou essa garrafa, ela ficou pontiaguda e ele chuchou em mim. Chuchar é quando você empurra na pessoa e tira. Então, ele veio e deu uma chuchada em mim. E aí ele, acreditando que eu estava morta, caída ao solo, ele foi embora. Veja que diante desse caso, nós temos uma hipótese de tentativa de homicídio, tudo bem. Em razão da minha sobrevivência, depois, né, eu percebi que na verdade ele estava meio atordoado, que foi um mal entendido, e eu mesma me desloquei até a delegacia de polícia e falei, olha, delegado, eu realmente não quero que esse inquérito vá adiante. Eu não quero que o Beni ele seja denunciado pela tentativa de homicídio. Eu não desejo que esse inquérito depois vire um processo. Eu não quero que ele seja prejudicado. Eu o perdoo por ter dado uma chuchada aqui no meu abdômen. Veja, pessoal, que nesse caso, ao Estado pouco importa a minha anuência com relação à investigação desse crime, com relação à propositura depois da denúncia criminal desse crime, justamente porque o crime de homicídio, ele é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, diante da ocorrência do crime, independentemente da anuência do ofendido, necessariamente o Estado ele vai exercer a persecução penal. Então veja que essas são as hipóteses de ação penal pública incondicionada, ok? Por outro lado, nós temos a ação penal pública condicionada, né? E se ela é condicionada, meus queridos, naturalmente, ela é condicionada a alguma coisa, que nesse caso é condicionada à representação. Veja que ainda nessa hipótese, a titularidade para o exercício da persecução penal é do Estado. No entanto, existe essa condicionante aqui, que é necessária para que o Estado exerça a titularidade que ele já possui de exercer a persecução penal em determinado crime. Então, por outras palavras, é como se o Estado ele necessitasse de uma autorização do ofendido, né, para que ele possa propor a ação penal, que aqui, tanto em uma hipótese quanto na outra, vai receber o nome de denúncia criminal. Então, veja que nos crimes condicionados à representação, obrigatoriamente deve haver o termo de representação da vítima para que o Estado, depois, né, já na figura do promotor de justiça, possa exercer a ação penal, possa propor a ação penal que, em matéria criminal, é denominada de denúncia criminal. Então, exemplo, pessoal, artigo 213 do Código Penal, estupro. Então, quando a pessoa ela figura como vítima num crime de estupro e ela é maior de 18 anos, necessariamente, né, nós precisaremos do termo de representação por ela subscrito para que o promotor de justiça possa apresentar a denúncia pelo crime de estupro. Pessoal, mas como que eu vou saber quando que o crime é de ação penal pública condicionada ou incondicionada? Muito simples, pessoal. O Código Penal, na parte especial, ele separa por capítulos ou títulos o bem jurídico que é tutelado por aqueles determinados crimes. Então, por exemplo, estupro, ele está dentro do rol de crimes contra a dignidade sexual. Então, geralmente, no final desse título, que traz todos aqueles crimes que tutelam o bem jurídico dignidade sexual, nós vamos ter algumas disposições gerais que se aplicam a esses crimes. Tanto disposições gerais
no tocante ao direito material propriamente dito, que são os crimes em si, como também no tocante ao aspecto procedimental, que é o caso, por exemplo, da ação penal. Então, lá no final, nessas disposições gerais, vai estar lá subscrito, olha, esse crime se procede mediante representação, por exemplo, ou esse crime se procede mediante queixa-crime, no caso da ação penal privada. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, outro exemplo, lesão corporal leve, artigo 129 caput do Código Penal. Então, lá vai, né, estar narrando ofender a integridade física de alguém, pena, né? E aí, dentro desse mesmo dispositivo, desse artigo, tem lá, esse crime, que é a lesão corporal leve, se procede mediante representação, ou seja, é necessário que a vítima forneça esse elemento, esse documento, para que o Estado possa propor a denúncia criminal, ou seja, para que o Estado possa exercer o seu poder punitivo através da propositura da denúncia criminal, tá? O nosso caso, no entanto, é de ação penal pública incondicionada. Então, todos os crimes que nós iremos estudar hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente, em todos eles é dispensável, não precisa, não é necessária a representação dessa criança ou desse adolescente, ou claro que se ainda assim fosse necessário, dos pais ou responsável legal, ok? E aí, só para finalizar, para não ficar incompleto, nós temos então a ação penal privada. Então veja que o nome já nos indica. A ação penal privada, ela é titularizada não pelo Estado, mas por aquele que figura como vítima naquele determinado crime. Então veja que aqui, diferente do raciocínio da ação penal pública, quem titulariza é o ofendido, não é o Estado. E aqui, essa ação penal com pedido condenatório, ela recebe um nome diferente. Ela é denominada de queixa-crime. Então, a queixa-crime, pessoal, nada mais é do que uma ação penal, assim como a denúncia criminal, com pedido condenatório, assim como a denúncia criminal. Mas, porque ela é titularizada pelo próprio ofendido, nós vamos ter, então, o nome de queixa-crime, tá? Então, exemplo, né, de queixa-crime, ou seja, crimes de ação penal privada, crimes contra a honra, crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Artigo 138, 139 do Código Penal, já nós estamos ali dentro do capítulo dos crimes contra a honra. Boa parte, né, nós temos uma exceção em que a ação penal ela é pública condicionada à representação, mas todas as outras variáveis, modalidades de calúnia, injúria e difamação são crimes de ação penal privada, ou seja, são crimes cuja petição inicial com pedido condenatório, ela é titularizada pelo próprio ofendido. Claro que não é o ofendido quem propõe a queixa-crime subscrevendo, na medida em que ele não é advogado, muitas vezes ele não possui a capacidade postulatória. Então veja que o ofendido ele vai ter que constituir o defensor para só então poder apresentar, propor essa queixa-crime. Então, por exemplo, né, suponhamos que eu estou aqui dando aula, gravando agora no estúdio, e aí de repente chega aqui, né, alguém abre a porta, olha para mim e fala, olha, professora, a senhora é uma biscate. Então ele me xingou de biscate. Então atribuiu a mim uma qualidade negativa. Então quando ele fala isso, a professora, a senhora é uma biscate, você é uma biscate. E aí eu fico parado alguns minutos e aí eu penso, nossa, quer dizer então que já espalhou? O pessoal então já está sabendo? Claro que não, né? Eu vou ficar chateadíssima, ofendeu a minha honra subjetiva. Isso daí é um crime de ação penal privada, denominado de injúria.
Então, eu que fui a pessoa ofendida a partir dessa imputação, o que eu vou fazer? Vou constituir um advogado, porque eu não vou ter sangue de barata, para apresentar a queixa-crime, embora eu seja advogada, e vou fazer o quê? Apresentar a queixa-crime contra aquele que me atribuiu a imputação. Veja que nesse caso, pessoal, a titularidade não é do promotor, não é do Estado, é do próprio ofendido. Então essas são as diferenças básicas, né, sobre as ações penais. Então veja que o objeto do nosso estudo é a ação penal pública incondicionada. Todos os crimes nos quais figuram criança e adolescente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente são de ação penal pública incondicionada. Tudo bem, pessoal? Essas são as considerações iniciais no tocante ao aspecto, à parte criminal do Estatuto. Então, olha lá, dando sequência, então, nós vamos iniciar o estudo dos crimes em espécie do ECA, dos crimes propriamente ditos. E aí nós iniciamos o estudo com o artigo 230, que é o de privação da liberdade. Então, olha lá. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional, ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Eu não sei se vocês se recordam, mas no encontro passado, nós vimos as hipóteses em que é possível a apreensão da criança e do adolescente. Então, somente mediante ordem escrita da autoridade judiciária ou também no caso de flagrante de ato infracional. Então, veja que aqui a privação da liberdade não se dá em nenhuma das duas hipóteses. Então, nesse caso, nós vamos ter a pena combinada de detenção de 6 meses a 2 anos. Beleza. E aí nós temos uma forma de equiparação. Olha, também vai responder nas penas, vai incorrer no mesmo crime, aquele que realiza a apreensão sem a observância das formalidades legais. Então, veja que são aquelas pessoas que vão realizar a apreensão de maneira ilegal. Então, olha lá, quando que eu vou ter uma apreensão ilegal, pessoal? Quando não está em flagrante ao adolescente pela prática de ato infracional ou quando não há presença de ordem judicial de apreensão. Então, nessas duas hipóteses, nós podemos nominar de apreensão ilegal, tá? Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Quem vai figurar como sujeito passivo? Criança ou adolescente. Precisamos do elemento subjetivo, claro, só admite modalidade dolosa, tá? Não existe o crime de privação da liberdade mediante a imprudência, negligência ou imperícia. Forma culposa, ela não é caracterizada dentro desse crime. Somente a modalidade dolosa. Como que funciona o momento consumativo do crime? Ora, com a efetiva privação dessa criança ou desse adolescente. E aí, veja, é cabível tentativa? É cabível tentativa, quando não for possível que o autor do crime prive a liberdade de forma ilegal dessa criança ou desse adolescente. Então veja que essa privação ela vai incidir dentro da liberdade de locomoção da criança e do adolescente. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o que nós tínhamos de mais importante com relação ao crime de privação da liberdade. Aí na lei de vocês, no código, no vade-mecum de vocês, né, dentro do artigo, vocês vão grifando as palavras-chave, colocando, nominando qual é o crime, como o crime ele é nominado pela doutrina, para ficar mais fácil de assimilar os institutos, tá? Então, olha lá, na sequência, depois da privação da liberdade, nós temos o crime de falta de comunicação. Então, olha lá, deixar a autoridade policial. Então, olha que interessante o verbo do tipo desse crime.
deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, o que acontece? Existe a apreensão da criança ou do adolescente, num primeiro momento legal, né? E nós vimos no encontro passado que, em havendo apreensão, deverão ser comunicados à autoridade judiciária, aos pais ou responsável, imediatamente sobre a apreensão dessa criança ou desse adolescente. E aqui nesse caso, a autoridade policial, o delegado de polícia responsável, ele vai deixar de realizar essa comunicação, tá? Então, olha lá, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Veja que interessante, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa? Não, somente aquela pessoa que é autoridade policial. Então veja, pessoal, que na classificação dos crimes, quanto ao sujeito que pode praticar o crime, esse é um crime próprio que nós dizemos, ou seja, é um crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime de falta de comunicação, somente aquela que é a autoridade policial encarregada daquela apreensão. Por isso, um crime próprio, tá? Então, olha lá. Quem pode figurar como vítima nesse crime? Criança ou adolescente. E qual é o elemento subjetivo, meus queridos? Dolo. Também não é um crime que admite a modalidade culposa, somente modalidade dolosa. Como que funciona, pessoal, a consumação dele? Com a simples omissão na comunicação, tá? É cabível tentativa? Não, não é, porque nós estamos diante, pessoal, de um crime omissivo próprio, ou seja, um crime em que necessariamente só se consuma diante da prática da omissão. Crimes omissivos próprios, né, são crimes que não admitem tentativa. O que é um crime omissivo próprio? Então, nós temos o omissivo próprio e o omissivo impróprio. Pessoal, no crime omissivo próprio, o verbo que é descrito no tipo penal incriminador, ele já é a forma omissiva. Então, olha o verbo desse crime. Deixar. Quando eu tenho a descrição deixar, significa o quê? Não fazer, ficar inerte. O próprio verbo que é descrito, ele já é a modalidade omissiva. Então veja que a esse crime nós chamamos de crime omissivo próprio, porque ele narra um crime omissivo. Outro exemplo, omissão de socorro. Omitir socorro. Então você deixa de prestar auxílio diante de uma situação determinada. Agora, nos crimes omissivos impróprios, não. Na verdade, aqui vai incidir aquilo que nós denominamos de figura do garante. Ou seja, a pessoa em verdade, ela possui um dever legal de agir, mas ela não age. Então veja que nesse caso, quando ela devia fazer por uma disposição legal ou porque ela muitas vezes criou aquela situação de risco, ela vai se omitir. Então veja que a essa modalidade nós denominamos de um crime omissivo impróprio. Por que impróprio? Porque o verbo descrito no tipo penal incriminador não é um crime omissivo como deixar, é um crime positivo, de uma conduta positiva. Então, por exemplo, vamos pegar lá um crime de homicídio. Então, suponhamos que eu estou numa balada e tal, e aí, meus queridos, perto da piscina, eu empurrei o Benedito, que é o menino que cuida aqui da produção, que vive brigando comigo, que os meus slides são sempre péssimos, agora que ele que sempre dá uma melhorada nos slides, né? O slide fica horroroso, eu mando pra cá todo desconfigurado, péssimo.
pessoa não tem nenhum talento, nada com tecnologia. E aí o Benedito lhe dá aquele tapa na beleza dos slides que eu encaminho aqui para... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, fui! Clique lá